e dentro do ambiente escolar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para a comunidade escolar: o uso de fumígenos em âmbito escolar, abordando os aspectos legais e os impactos da saúde. Olá, Conexão Dante. Para enriquecer a nossa conversa, vamos receber aqui um convidado muito especial, o Sargento Robson, que ele vai compartilhar informações e orientações sobre o assunto. Olá, eu me chamo Guilherme e sou representante do Grêmio Estudantil. Olá, eu me chamo Larissa e agradeço a presença do nosso convidado. Olá, me chamo Pedro. Espero que esse bate-papo ajude os nossos ouvintes a compreender melhor sobre risco e responsabilidade sobre esse tema. Sargento Robson, agradecemos a sua participação. Para começar, o senhor poderia se apresentar brevemente e falar sobre sua atuação junto às escolas? Não está em movimento. Olá, professora Suzy, professor Rafael, membros aí do Grêmio Estudantil. Eu sou o Sargento Robson, sou monitor cívico-militar aqui na Escola Dante Martins de Oliveira, e é um prazer enorme estar participando desse podcast com todos vocês, para que a gente possa compartilhar esse assunto de extrema importância para a comunidade escolar. Sargento, quando falamos em fumígenos, quais são os produtos que são incluídos nessa categoria? Então, Guilherme, quando nós falamos em fumígenos, nós estamos falando de equipamentos, de aparelhos que emitem fumaça ou vapor, com o intuito de inalação. Estão nessas categorias os cigarros convencionais, o cigarro a palha, nós temos também charuto, narguilé, todos eles estão dentro desses dispositivos e outros semelhantes. Sargento Robson, com base na sua resposta anterior, cigarros eletrônicos e vape fazem parte dos grupos considerados fumígenos, né? Sim, professor Rafael, é uma dúvida muito comum entre as pessoas, principalmente os jovens, adolescentes, saberem se ele é considerado produto fumígeno, E sim, os vapers, os pods são considerados produtos fumígenos, inclusive eles estão dentro de uma regulamentação da Anvisa que realmente caracteriza esses produtos como fumígenos. Apesar de ser um equipamento eletrônico e de forma diferente, mas ele não pode ser confundido de não ser encaixado nessa categoria. E sim, ele é sim produtos fumígenos. E dentro do ambiente escolar, quais são as normas relacionadas ao uso de cigarros convencionais, vapers e dispositivos semelhantes? Professora, hoje nós temos algumas leis que regulam isso, dentro do próprio estabelecimento de ensino, nas escolas cívico-militares, como em outros estabelecimentos de ensino, nós temos, por exemplo, no nosso caso aqui na escola, o regulamento das escolas cívico-militares. Ele é bem explícito quanto a isso, que ele realmente proíbe. Eu trouxe aqui até para compartilhar com os colegas sobre essa parte onde fala do regulamento. O Manual das Escolas Cívico-Militares, na sua página 31, ele diz bem claro, fica bem explícito sobre a proibição. É estritamente proibido o consumo e a posse de bebidas alcoólicas, energéticas e cigarros nas dependências da escola. E aí no próprio manual ele vai citando outras leis, como a Lei Ordinária 7.599, E também nós temos o regulamento disciplinar, que também fala que o estudante que utiliza desses produtos, ele comete uma falta disciplinar, e ela é classificada como grave no nosso regulamento. Hoje o Estado aprovou, inclusive a segunda edição em abril de 2026, esse regulamento. Ele está classificado como uma falta grave, e ele está no item 73, fazer uso, portar, distribuir e estar sob ação ou indução de outrem ou uso de bebida alcoólica, entorpecentes e tóxicos, ou produtos alucinógenos no interior da escola. Então tem um regulamento bem claro quanto a isso, que proíbe o uso. Sargento Robson, além da questão legal citada anteriormente, quais são os principais riscos associados à saúde do uso desses produtos? Então, professor Rafael, os principais riscos é a dependência, Esse é um dos principais riscos. Mas ele pode prejudicar principalmente o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. E o que mais preocupa no uso desses aparelhos, desses dispositivos eletrônicos que é de fumar, que é exatamente o efeito a longo prazo. Então ele é um efeito quase que invisível. Isso leva muito tempo para que a pessoa consiga identificar
os malefícios que esse produto está causando para a sua saúde, né? A gente tem acompanhado nas redes sociais um caso bem recente, emblemático, do Zé Neto, que é da dupla Zé Neto e Cristiano, né? Que ele teve uma embolia pulmonar muito grave por conta disso, do uso desses equipamentos, né? Mas o problema é o tempo de resposta, o tempo de identificação dessa causa, porque é algo interno, é algo que normalmente não se acontece do dia para a noite, leva um tempo para que dá algum tipo de efeito, e é por conta disso. E nesse meio tempo acontece a dependência, principalmente por conta da nicotina do tabaco. Sargento, alguns jovens acreditam que o cigarro eletrônico traz menos risco à saúde do que o cigarro tradicional. Isso é verdade? Então, Guilherme, isso é uma dúvida muito comum entre as pessoas usuárias desse dispositivo de fumar, mas a ciência nos aponta que não. Ele tem diversos riscos associados a isso, e alguns estudos apontam que realmente o risco ele é até maior do que o cigarro convencional. Então há um mito, né, e uma dúvida realmente nas pessoas com relação por conta da fumaça. Algumas fumaças que ele sai, ela é, podemos dizer, saborizada, tem uma sensação, um cheiro, né, diferente, e por conta disso induz até o usuário ali, a pessoa que está fazendo uso desse equipamento, a pensar que ele não tem um malefeito, mas ele tem. Então é uma dúvida, mas que realmente a ciência diz que não, que ele faz mal também, assim como o cigarro convencional. Sargento, quais sinais podem indicar que um adolescente está desenvolvendo dependência da nicotina? Então, Larissa, no ambiente escolar, alguns sinais chamam a nossa atenção. Inclusive, nós, na nossa função de monitor, né, acompanhando os estudantes nos corredores, nos intervalos das aulas, a gente percebe alguns comportamentos que podem mostrar que está tendo algum tipo de dependência, e nesse caso, dependência sobre o efeito da nicotina. Então, qual comportamento é esse? Respondendo à sua pergunta. Alguns alunos, alguns adolescentes, eles costumam ter uma ansiedade maior de sair da sala de aula. Então, ele pede para ir mais vezes ao banheiro, porque ele está sentindo uma dependência, ele está tendo uma abstinência, podemos dizer assim, de precisar sair da sala. Então, a gente percebe um aluno que sai com muita frequência da sala de aula, ou às vezes ele fica um pouco irritado na sala de aula, ele tem algumas inquietações. Então, são alguns comportamentos que podem indicar a dependência da nicotina. Sargento Robson, na sua opinião... Peraí, só um segundo. Sargento Robson, na sua opinião, qual o papel da escola na prevenção do uso de fumígenos? Professor Rafael, a escola tem um papel fundamental nessa prevenção. O papel dela é orientar, informar e conscientizar. Muitas vezes uma orientação, uma conscientização antecipada ajuda para que o estudante não cometa nenhuma ação de uma decisão de forma errada ou uma ação de forma errada. A informação também ela é prevenção, eu penso dessa forma. Sargento, o que o estudante pode fazer para ajudar a construir um ambiente escolar mais saudável? Excelente pergunta, Pedro. O estudante ele ajuda quando ele faz escolhas responsáveis, né? Respeitam as regras. Ele ajuda nesse ambiente, ele influencia. Então toda ação positiva ela gera uma influência, né? Então isso é importante, que ajuda positivamente no ambiente escolar e com os colegas, né? Boas atitudes também são contagiosas, então ela ajuda em todo o ambiente escolar. Que mensagem o senhor deixaria para os adolescentes que enfrentam pressão de colegas para experimentar esses produtos? Professora, o que eu aconselho e digo nesse momento, para que os estudantes, o jovem, ele não tenha medo de dizer não, né? Que ele possa ter essa coragem realmente de dizer não, de se colocar como uma pessoa importante na sociedade e entender que esse não dele vai trazer boas consequências para a própria vida. Então, ele tem a decisão de tomar não. Que quem ama verdadeiramente ele, quem é amigo dele no ambiente escolar ou é um colega de muita influência, vai entender isso quando ele consegue tomar essa posição de dizer não para determinadas ações, como essa questão da influência em algo que é proibido ou que é errado, ou que vai vai prejudicar a saúde dele. Sargento, agradecemos hoje pelas orientações tão importantes compartilhadas aqui hoje.
Esperamos que o podcast tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre os riscos dos fumígenos e a importância das escolhas conscientes. Informações e prevenção são ferramentas fundamentais para a proteção da saúde e para uma convivência escolar mais segura. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo do meu, do seu, do nosso Conexão Dante. Até a próxima.